Graças a Deus. Estava à espera que as mensagens aparecessem. Eu pensei que teríamos outra vez uma live sem o chat. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Eis aqui a boa vontade de Deus para com os seres humanos. Pastor Juscelino, Pastor Dinei, Márcia Vandiza, Manuel Buio Luamba, o Abraão Chico Novaes, a Luiana de Carvalho Mendes, Sarita, Maria Mahime. Tenho o primeiro café. Estava aqui pensando hoje, nada de Facebook. Olha, por um pouco não haveria Facebook. Eu pensei que já eram 18 horas, 17 e tal. Não veria, mas quando vi que eram 16 e 17 minutos na altura, então vi que ainda estávamos em tempo. Sim, amargura ruim. Boa tarde. Aqueles que andam a espiar os meus passos estão a dizer que o segredo está no café. Tirem-lhe só o café e vai ficar fraco. Ah? Que aqueles que estão... portanto, eu disse que eles disseram, ou estão a dizer, olha, o segredo da resistência do homem, de uma vida imbatível, está no café. Tirem-lhe o café e vai ficar fraco. Podem tirar o café. Proíbem a fábrica do café. Destroem as máquinas. Eles pensaram um dia assim também. Eu bebia muita água, Spor, pura Spor no passado. Essa água tem mistura água com limão. Cheirava também, ou cheira, limão e tal. Aquele sabor aí. Então ficava 20 dias. O maior tempo que eu fiquei, 20 dias só beber aquela água.
O propósito era para fazer 40 dias. Como se diz aqui na gíria angolana, o azar da belita. Fui convidado na igreja de um pastor também. Os pastores da corrupção. Sabe? O diabo me deu um trabalho lá. Aquele pastor nunca tinha muito povo. Mas naquele dia teve uma multidão. E o pastor me obrigou, ou então me pediu para que fizesse libertação pessoa a pessoa. Só para me fatigar. E eu fiz oração pessoa a pessoa. E aquilo me trouxe um cansaço muito grande, uma fatiga. Eu estava 20 dias sem comer, só beber água por expor. Aqui eu acabei de falar aqui. E senti-me muito mal. E à noite tive que quebrar o jejum. Depois de 20 dias. Então, e já fiz muitos propósitos de jejum com aquela água. E quando eu fazia propósitos de jejum líquido, aquela água era a própria refeição, associada aos sumos e o sei o quê, os leites. Olha, tiraram aquela água do mercado, ouvi que só voltou agora. A Refriango parece que fabricava, deixou de fabricar. Mandava Rufino para procurar, não achava. Eu entendi que os meus inimigos tinham tirado aquilo. Depois, neste propósito de jejum que estou, bebia uma bebida também que senti que era muito bacana, feito de cereais. Como é que é? Já tenho bebido aqui. Como se chama aquilo? Aparece também pouco. Chama-se como? Quem se lembra? Chama-se... Então disseram também, olha, tira esse líquido aí. Está lhe ajudando muito no jejum. Desapareceu da cena. Está a voltar a aparecer assim, é meio gás. Ó, malte. Não sei como é que chama aqui, é malte. Ok, o malte. Não é esmalte, não. Super malte. Ok. Tiraram super malte do mercado. Hoje, a Sony, para achar aquilo, tem que fazer... Tem que rodapiar Luanda. E não é fácil. Agora estão a falar que o café... Eu estou há 8 anos. Não o azar da Belita, mas a desgraça da Belita, dos meus inimigos. Eu completo 8 anos no próximo mês, na primeira semana, na segunda semana, né? No dia 6 ou 7. 6 ou 7 de outubro, completo 8 anos. Parece que é dia 7 ou 8, uma coisa assim. 8 anos sem comer, não digo manjar desejável, não. Sem comer, só beber. Então, agora estão a dizer que o segredo está no café. É o café que lhe dá força. É o café que faz com que ele fique esse tempo todo. Eles falaram, aliás, no princípio, eu vos falei, na segunda. Lembra dessa mensagem? Eu disse, vocês estão a pensar que o segredo do meu poder está no cabelo? Quando os meus inimigos, eu desmascarei eles. E uma sinagoga de Satanás se levantou nas redes sociais. Seus pastores começaram a mandar conteúdos nas redes sociais, ofensivos, não sei quem.
a própria igreja também se manifestou com um comunicado dos medrosos, dos covardes. E eu até falei, epá, os profetas de Baal foram mais corajosos do que eles, porque eles responderam Elias, afrontaram, confrontaram Elias, mas esses são fracos. Vieram com mentira porque não. E outra coisa, bala, covardes, tímidos. Mas não estou a falar do comunicado, quer da ordem dos demônios, quer da própria sinagoga. Mas estou a falar dos seus pastores individualmente. Eles diziam assim, já descobrimos, o teu feitiço está no cabelo, vamos vir te cortar o cabelo. E eu respondi, vocês estão a pensar que eu sou como Sansão, okay? Que tinha o poder no cabelo? Eu não. O segredo do meu poder não está no cabelo. Está em uma vida com Deus. Na altura, 18 anos. Agora 20. Digo 20 de guerra. Mas eu tive ainda mais 2 anos antes de recruta. E já vivia também a cruz. Para não falar os outros 5 anos da iniciação. Então, 27 anos a carregar a cruz. Dos tais, 2 de recruta e 20 de guerra. Em 2000, ainda bem que este ano nós vamos completar 20 anos de existência. É isso que eu quero falar. Talvez você, quando eu desci do monte, parece que hoje vai ficar quente, né? Quando comecei a falar, senti a minha voz muito diferente. Estava alterada. Soava como uma trombeta. Mas ainda bem que estou na paz. Quando desci do monte, queria falar aqui. Quando desci do monte, eu falei que não, as pessoas diziam, não, no monte, quando desci não, quando estava no monte, as pessoas achavam que eu era um pregador emergente, que tinha começado na altura, nas redes sociais, e que usei táticas e procurei uma mensagem que atraísse as pessoas. E pessoas de várias nações foram atraídas pela mensagem crítica. Uns me chamaram de revolucionário, ativista, revu, sei lá, outras coisas aí. Que criticam muito. Todos os nomes me deram. E eles achavam que eu tinha começado naquele momento. Por isso os defensores dos falsos profetas, como o do TB Josué, mandavam mensagens ofensivas e diziam assim, você está a começar agora, você ninguém te conhece, você é um miserável, um pobre, desgraçado, foste se esconder no monte por causa de falta do povo, do poder, estás cheio de inveja, estás a invejar, a odiar o invejoso por causa do poder, você não tem dinheiro, não tem poder. Então as pessoas pensavam que eu tinha começado naquele momento, isto é, no ano 2019. As minhas mensagens começaram a sair do ar em dezembro de 2018. Então vamos falar 19, que começou a trazer aquele impacto aí. Eles não sabiam que eu já estava na guerra desde 2004. Na verdade, vamos considerar 2002, porque em 2002 eu trabalhava no Capanda. Eu era segurança da empresa Alpha 5. Nós estávamos a segurar, participei, né? Naquela obra aí da barragem do Capanda. Eu como guarda do Alpha 5. Nós é que aguardávamos que estamos em tempo de guerra. Eu fui no Capanda no ano 2001. Em 2001 fui no Capanda. Atacar a barragem. E nós, com as FAS, fazíamos a cobertura, a proteção
daqueles milhares de trabalhadores do próprio empreendimento, né? Nós éramos os mais interativos, ok? Quando Savimbi morreu, eu estava no Kapanda. No mês de janeiro de 2002, morre Savimbi. Mas já em dezembro, antes mesmo de Savimbi morrer, eu fui chamado a largar tudo. Tive uma revelação no Kapanda. Me foi mostrado o que seria no futuro, as minhas guerras. E fui vocacionado a largar tudo para que voltasse para Luanda para esta guerra. Nem eu sabia o que via fazer, porque eu era ignorante no tocante a essas coisas. Eu era candidato da Igreja Universal, nem obreiro era. Então, mas como lá entravas e você não saía, tinhas que esperar até você vir de férias, de helicóptero, para Luanda. Então, eu sabia que quando eu viesse, poderia começar, ou então eu largaria tudo. Então, dezembro, recebi a vocação, o chamado de Deus. Janeiro, estão a ouvir? Tudo que estão a entender, né? Compreendam, quem tiver no Espírito vai entender o que aconteceu. Dezembro, sou chamado, dezembro de 2001, recebo a revelação. Eu até tinha um rapaz que é do Ambo, eu lhe falei, que era meu amigo, um companheiro próximo, não digo amigo. Eu lhe falei que eu iria largar tudo, o irmão dele está aí, está no que fica. Esse era meu vizinho na estalagem. Então, em janeiro morre Savimbi. Sei lá, janeiro ou fevereiro, uma coisa assim. Morreu que mês de Savimbi? Savimbi morre em janeiro. Eu estive em Kapanda. Eu ouvi aquele barulho, aquela festa. As armas, os tiros. A multidão lá no projeto. Em Alvoroço. Nós corremos para vir porque nós antes vivíamos nas matas. Quando você tinha folga, vinhas para o projeto, onde tinha televisão. E naquele dia ainda me lembro que era no dia 11 de setembro. Como no dia que morre Savimbi, eu estava de folga. Tive a chance de ver isso. Os que estavam de folga vinham para a sede, para o comando, e aí tinha a televisão, num jango, onde todos estavam lá, desfrutar para mais uma labuta de 6 dias. 6 dias de trabalho, 3 dias de folga. Eu vi o 11 de setembro, estava em Kapanda, quando destruíram as Torres Gêmeas. Eu vi a morte de Savimbi, eu então estava lá. E depois, em março, nos últimos dias de março, já não me lembro que dia foi, a Savimbi morreu no dia 2 de fevereiro. Savimbi morre em fevereiro e eu em março venho de férias. Eu fiquei 8 meses no Kapanda. 8 meses. No dia, ou então nos últimos dias de março, possivelmente 20, 30 ou 31, sei lá, eu abandono o Kapanda e venho para Luanda de férias. Mas eu vinha com uma lição estudada, que já não voltaria mais a trabalhar, porque estava a obedecer à visão celestial. Não queria ser rebelde à visão do céu. E eu cheguei, recebi meu salário e já não voltei mais. Ok? Quando eu cheguei, alguns dias depois, eu vi, acompanhei na minha casa a assinatura dos acordos de paz. Estava acabado de chegar, na mesma semana, no dia 4 de abril. Eu vi aí na Assembleia, os acordos de paz foram assinados. Eu estava dentro de casa, na televisão, a ver o Camorteiro e outro general aí, e todo mundo que estava aí. Então, desde aquele dia, não voltei a trabalhar nem no Kapanda, nem em outro lugar.
senão num colégio também, a revelia, contra a vontade do Senhor, onde me pagavam 3.000 kwanzas. E os 3.000 para me pagarem com ele fazia não sei quantos meses. Ok? No ano 2004. De 2002, 2 que eu vim, 3 não trabalhei, 4 a pressão era muito grande na família. Fui obrigado a procurar esse colégio aí de brincadeira, aí na estalagem, chamado internet. Eu dei lá aulas, porque já fui professor, desde os tempos remotos, formado, professor de carreira, desde o IS. Sou pedagogo, fiz a pedagogia, curso médio de professor. Então, mas que em 2004, no mês de setembro, eu saí da Igreja Universal e começou a guerra. E a guerra começa com o início da ISTN, a igreja que vai encher toda a terra com a glória de Deus. A igreja que vai salvar os filhos de Deus desavindos, perdidos na religião e fora dela. A igreja da promessa. Em 2004, no mês de setembro, eu largo tudo, ou então eu largo tudo, já tinha largado tudo em 2002. Eu largo a Igreja Universal, já era obreiro, e começo esta obra juntamente com os meus companheiros. 5 vivem, 4, né? 4 vivem, um já é falecido. 2 meus irmãos, um meu irmão, outro meu primo e outro meu amigo, também com seus 2 irmãos. Quer dizer que cada um, eu vim com 2, ele também veio com 2. Ok? E começou a grande obra, num lugar tão pequeno. E naquele dia, eu como nunca teria sido pastor, só fui obreiro, então tinha dificuldade para pregar, apesar que já conhecia a Bíblia. Esses 2 anos passei a ler a Bíblia madrugada após madrugada, jejuando. Então já tinha conhecimento da palavra, mas faltava a exposição. É diferente você evangelizar, testemunhar alguém e pregar a uma audiência. Apesar que eram pessoas também bêbadas, as primeiras 5 pessoas que apareceram aí, mas estavam lá pessoas que vieram da IURD, 2 deles já foram, 3, 4 deles foram candidatos, e eu o único obreiro. Então, mas naquele dia eu recebi uma revelação naquele quintal, porque eu perguntei ao Espírito Santo que me revelasse o que deveria pregar. Já era hábito consultar a Deus abrindo a Bíblia, já tinha experiência com isso. E eu fechei a Bíblia, abri a Bíblia e me deparei com Zacarias 4, onde o Senhor falava a respeito da grande obra que seria edificada em Jerusalém, quando o povo voltou para o exílio, aliás, voltou do exílio na Babilônia, com essas palavras: quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Vocês vão ver o prumo nas mãos de Zorobabel, com aclamação, graça a ele, não sei quem. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Quem estou monte grande diante de Zorobabel, tu serás arrasado como uma campina. As mãos de Zorobabel tenham começado esta obra. Aquele foi o checkmate. A revelação do começo desta obra é essa aí. As mãos de Zorobabel tenham começado esta obra e estas mãos vão acabar esta obra. É incrível. Eu logo entendi que aquilo era uma revelação. Eu estava a começar uma obra e eu abro a Bíblia e me deparo com essa palavra. Automaticamente meu espírito se alegrou. Entendi que não era uma emoção, porque ainda havia uma dúvida. Aquelas dúvidas que o diabo coloca. Será que é Deus mesmo? Isso não é emoção. Isso não é coisa da mente. Isto não é diabo.
não é o inimigo que está a me enganar. Então, aquilo foi um checkmate. As mãos de Zorobabel começaram esta igreja. E as mãos de Marcelino, já não é mais Zorobabel, vão terminar com esta obra incrível. E eu preguei esta mensagem. Eu preguei esta mensagem àqueles 5 meus companheiros e mais 5 membros. Nesse caso, 5 ou 6, sei lá, já não me lembro. Uma coisa que eu me lembro só, para além da pregação, é que eu falei a um dos rapazes, está aí agora, é um discípulo, o sonho. Eu disse, olha, resista esse dia hoje. E eu falei, esse dia será memorável. Esse dia será comemorado em várias nações, enquanto a igreja estiver na Terra. E naquele dia eu disse, este será a maior igreja do planeta Terra. Eu fui possuído pelo Espírito para falar essas palavras. Num lugar pequenininho para falar, esta é a maior igreja do planeta Terra. Este dia será memorável em todos os lugares onde tiver a igreja. Resista a isso, rapaz. Eu falei, resista esse dia. E ele até ignorou. Não resistiu. Quando eu vim lhe perguntar alguns meses depois, ele nem sabia. Não resistiu. Tá vendo? Aquela coisa ele achou que eu também estava... é um aventureiro homem, que estava a falar coisas muito grandes. Mas nós fizemos as contas e tal, e não, calma aí, então achamos que é dia 25. Pronto, e avançamos só mesmo assim. E avançamos assim. Ouviu? Como começou esta obra? Então, o que é que vocês estão a ver na Terra, ó povos da Terra? Eu vi meninos aí, cabigrejas da terra de Angola, até mesmo lá no Brasil, no Moçambique. Os pequenos, os meninos, as cabigrejas, a tentarem vir fazer afronta, enfrentar um grande império. Nos chamaria ele de monstro para não escandalizar os fracos pequenos. Mas lá no mundo se chama monstro uma coisa grande. Mas se eu chamar ele de monstro, os meus amigos vão dizer, viu, é um monstro que ele levantou. Não, estou a falar um grande império. E também, mesmo assim, os meus inimigos vão falar, está a chamar a igreja de império? Que é isso? Sim, império significa reino. E tem um imperador que é Jesus, o dono, o esposo, né? João falou isso, eu não sou o esposo, eu sou simplesmente amigo do esposo. Então isso é um império. E o dono, o rei, é o imperador. O que é que vocês pensam? Estou a ver meninos aí, e quer individualmente, quer coletivamente, apesar que coletivamente só uma igreja pronunciou-se aqui em Angola, senão todos o fazem individualmente, pastores e não sei o quê, nos seus altares, influenciando as pessoas, que se levantou um grande profeta. Apareceu uma senhora aí, uma demônio, uma diabo, que perdeu a sobrinha com o marido e seus filhos, vieram para a Estene. Ele não achava a forma como lhes tirar da Estene para voltarem. Possivelmente esse casal era os melhores, hein? Dizimistas e não sei o quê. E começou a inventar porque foi para o inferno. E os brasileiros emocionados pegaram o vídeo dele, lançaram no ar, gravaram. Fui no inferno, eu vi o apóstolo Marcelino, um homem que o diabo levantou, que até arrastar multidões. Mas como Deus é muito bom, nos mostrou que não foi uma revelação. A própria sobrinha veio ter comigo e disse, não. E eu lhe falei, é desabafo. Ele fez tudo. Primeiro teve sonhos, ameaçou a sobrinha, porque eu te vi não sei o quê, estavas num lugar escuro. Eu te vi porque não sei o quê, estava na miséria. Olha, a sobrinha hoje está em Portugal com toda a família. Perdeste tudo. Estavas num lugar escuro. Aí porque não sei o quê. Estás num lugar onde primeiro lhe bajulou, viu as falsas profetizas, lhe bajulou. Estás num lugar onde oram muito. Depois começou já a contrariar tudo. Quando ele viu que não conseguiu arrastar a sobrinha, inventa essa aqui. Inventa. Ele ouviu de mim que falei que Ludmila foi no inferno, Lázaro, ele ouviu de mim que o Tibijoso era bruxo. Então o que ele fez? Pegou as palavras que eu falei, ouviu a estratégia. Sabe que muita gente acreditou
acreditou no que eu falei do TB Johnson, e ele agora também diz, olha, vi lá o TB Johnson no inferno, vi lá a Ludmilla, também vi lá o apóstolo Marcelino, aquele foi levantado por o diabo para arrastar muita gente no inferno, que ele fez pacto com o diabo. Meteu, ainda tem emocionados brasileiros que me mandam, o que é que tu achas com isso? O que é que tu achas? Há uma mulher aí da tua terra, não estou a falar pessoas da Estene, pessoas que um dia estiveram aqui que se escandalizaram com as minhas mensagens porque eu falei que David Miranda foi falso profeta, falei do Lázaro, muitos brasileiros, falei do não sei quem é aquele drogueiro aí? O drogueiro, como é que é? O Dinei. Esse ainda está vivo, o drogueiro. Falei que ele também fosse profeta. Falei aquele treinador de karatê, o Paulo Júnior, que aquilo era um emocionado, tudo era letra, não tinha vida. É incrível. Então muitos brasileiros, o Júlio César, falei que o Júlio César não era homem de Deus, é escândalo. Então muitos brasileiros, não, esse homem eu lhe gostava. Eles estavam a pensar que eles estavam a seguir um promotor social, estavam a seguir como é que é, um ativista religioso. Eles estavam a pensar isso, porque isso, muitos deles me seguiram, porque eu falava nomes, eles gostam de fofoca, gostam dessas mensagens assim. Quando eles viram que é cruz, começaram a fugir. Quando eu desmascarei aqueles que eles achavam que foram homens de Deus, para o brasileiro ser homem de Deus é não fazer política. Aí Davi Miranda não fazia política. Até aquele drogueiro Júlio César, porque eles enganou com a cruz, com a mensagem da salvação, que não tem salvação nenhuma. É um traficante, é um drogueiro, um bandido, um delinquente, um bêbado. Hoje está aí. Muitos desses que saíram estão a voltar, mas escândalo que é arrependidos, né? Então, foi assim que essa mensagem caiu nas mãos de muita gente que andaram já a me seguir quando estava no monte. Essa mensagem dessa bruxa aqui de Angola, aquela mentirosa que estava a procurar a tia, a sobrinha a voltar, e muitos angolanos também. Então, e se vão lá procurar essa mulher, lhe procurem como é que ele está agora. Porque quem pronunciar juízo blasfemo contra mim, nunca mais a vida dele será a mesma. Onde está o Cianuco Monteiro? Ainda vive, né? Mas tem a mesma força que ele tinha ontem de revolucionário, ativista, religioso e político. Não. Foi ameaçado a morte a partir daqui de Angola e teve que fugir, se esconder. Te ameaçaram, está a pensar que lá onde você tem que ir, nós chegamos até aí, tenta só, continua só a falar. Por quê? Porque eu tinha lhe proibido, eu lhe falei, cuidado, vão te matar, não me imita. Eu estou a vir então do céu. Eu posso falar do Chiqui Chang, posso falar do não sei de quem, do Putin, o grande e poderoso assassino na Terra. Posso falar do Trump, posso falar do Zedu, posso falar do Jojo, posso falar do quem da secreta, Mossad, não sei quem, posso falar. Ninguém vai me fazer nada, porque eu estou a vir do céu. Agora o Sihanouk queria fama, queria dinheiro, queria proeminência. Quando ele viu que a minha mensagem explodiu no mundo, então ele me liga e me diz assim, apóstolo, eu também, quando eu for no Brasil, primeiro aqui, será que posso também começar a afrontar as pessoas com a mensagem? Eu disse, vão te matar, não me imita, eu sou diferente de você. A mim, eu falo, ninguém me faz nada, vocês vão te matar. Então, ele, em parte, obedeceu o que eu lhe falei, mas não obedeceu, porque depois fez tudo e migrou, como quem disse, não, aqui senão vão me matar. Quando foi lá, começou agora a atacar as pessoas, atacar os falsos profetas, atacar os governantes, o regime, e começaram a lhe ameaçar. Tem processo aqui, ele não vinha vender livro, deixou de vir, porque senão vão lhe prender. Ele repetiu a mesma mensagem que eu falei. Quando eu falei, ele ouviu primeiro de mim. Eu falei da morte do Panzo, e as consequências, as causas, não sei o que, foi no Tibijosa, isso tudo aí. A mim ninguém se pronunciou, nem família, nem ninguém. Ele repetiu, processo com ele. Até os amigos dele lhe perguntaram, mas quando o homem falou, ninguém se pronunciou, fingiram que não ouviram. Você falou, até te processaram? Sim. Lá na minha terra tem uma parábola que diz assim,
Em Dianga, vovas habite lá, é a Bantu, vá onemo kinanga. E misturei o Congo do sotaque da minha terra e também do que é de um Banza Congo, né? Que é de Maquela aí, não sei o que. Vova. Significa que o capim, onde está baixo, onde todo mundo quer pular. Esse mundo é o mundo dos fortes. Você não é forte no Senhor e não é forte no mundo. Você quer afrontar o mundo vai te matar. Você tem que ser forte no Senhor. Ou então no mundo. Esses são os mortos em pé que estão no meio, os pequenos bruxinhos, os cadáveres. Por isso estão a morrer na mão dos homens maus. Mas nós somos fortes no Senhor. Leão contra leão. Como dizia o primeiro presidente de Angola, milhões contra milhões. Ninguém combate. Na luta dos leões o capim é que sofre. E o capim queria também me imitar. Agora está aí. Anda onde? Se meteu comigo, me afrontou, queria ganhar dinheiro. Ele pensou que as pessoas que me seguiam iam sair das minhas redes sociais para irem para ele. Lhe deu mal. Onde está o defensor do quem? Da reforma. Viraram, na minha terra chama-se minimigos. As crianças da minha terra chamam minimiga. Minimiga. O defensor da reforma está onde? Não defende mais a reforma por quê? Porque ele foge antes da reforma ser descartada. Porque lhe avisaram, estás mal. E agora? Onde está o tecladista o gordo que defendia a reforma? Hoje tornou ateu. É assim que acontece. Quando você me afronta, você vai desaparecer. Eu vou continuar. Sabe por quê? Porque essas mãos começaram esta obra e estas mãos vão completar esta obra. Quando é que esta obra vai terminar? Deixa eu vos falar as fases desta igreja. Eu disse que eu trouxe o reino de Deus na terra. E da maior dimensão do que a manifestação do reino de Deus da primeira vez. Alguém vai dizer, esse homem, sim. Quando o povo saiu da Babilônia e o povo recebeu a ordem de Deus, até na boca do rei ouviram isso, que é para virem. Foi esquecido até no meio religioso, né? Olha, o Bruno Márcio, esse anão que desapareceu, foi esquecido até no meio religioso, porque ele me afrontou. Ele estava embora bom a enganar as pessoas. Agora falou mal de mim, por isso que você está vendo que ficou assim. Virou taxista. Então, no Brasil tem que dar duro. Não é como o táxi tem que dar furada. Aí tem que dar... Dinei, como é que é o táxi dali? Tem que dar duro, né? Eu estava a dizer que o povo veio da Babilônia, eles mandaram para irem levantar o templo e os muros da cidade que estavam caídos. E eles negligenciaram. Na euforia da liberdade, então cada um começou a correr para sua casa, para seus afazeres. Começaram a construir suas casas. Na Babilônia, durante 70 anos, tem que trabalhar 12 horas para conseguir algo no mínimo. Ouviu? 12 horas! Qual é o tempo que ele tem para fazer live? Agora, o outro menino também que era pastor aí, quando saiu. Há um menino, um advogado, me falaram que está a tentar, nas entrelinhas, tentar atacar. Não sei se alguém lhe aconselhou como alguém, ele ficou vivo. Miguel, esse miúdo foi... Ou continua. Alguém me disse, olha, o miúdo está a te mandar umas indiretas. Ainda não se pronunciou, mas vai se pronunciar daqui a pouco. Está a mandar umas indiretas. Ninguém mais me falou alguma coisa. Sei lá, também não ando ver essas coisas aí. Eu acho que alguém lhe aconselhou. Vais morrer, rapaz. Deve ser o tio dele, padre, que lhe aconselhou. Estás morto, sobrinho.
Se os elefantes estão calados, os leões do inferno, as bestas feras, as águias se calaram, você é um ratinho, uma barata. Na terra se vive a lei da imitação. O que os outros estão a fazer, é que você tem que fazer. Se você faz o contrário, vai se dar mal. O único que faz o contrário sou eu. Os 8 bilhões andam numa outra direção e eu ando numa outra. E não vou me dar mal. E depois eu também criei um caminho para que outros me sigam. Miguel, já está em apuros, né? Ouviu? É rápido. O outro nosso rapaz voltou às pressas, quase que ia morrer. E hoje está a brilhar. E eu lhe abracei e disse, fizeste bem, rapaz. E esses todos também que me afrontaram, obreiros, não sei quem, esses da secreta que saíram, como aquela prostituta aí que disse que eu era demônio. Se você voltar, vou te receber. Se você não voltar, vais morrer, menina. Aquele dinheiro todo aí, são papéis que você foram te pagar por você me afrontar. Sabe? O povo, em vez de construir o templo, o altar como lhes foi ordenado, 2 anos passaram e não fizeram isso. E veio o profeta Ageu, lhes repreendeu e disse, vocês, cada um corre para sua casa, levantem-se, vão lá na mata, cortem madeira, comecem já a edificar o templo do Senhor, a casa do Senhor. Como é que é? Por isso vocês não estão a ver que estão a colocar no bolso nada, os bolsos estão furrados e o vento leva tudo, vocês comem, mas não ficam prontos, vocês compram roupa, mas vocês não se aquentam, não sei o quê, e tudo isso é porque vocês se esqueceram da missão que vos trouxe da Babilônia para aqui. E foi assim que o povo se levantou e edificou a casa do Senhor, começou a obra do Senhor, começando com o altar, claro, e assim o mesmo profeta Ageu e Zacarias profetizavam, e não somente exortavam, mas também consolavam o povo, profetizavam, lhes davam força, animavam e tal, e num desses ânimos veio da boca do profeta Ageu com essas palavras: vocês estão a dizer que essa casa é desprezível em relação àquela primeira. Estava a falar a primeira que foi edificada por Salomão e que Nabucodonosor mandou destruir, levando o ouro e tudo, não sei o quê, queimando a casa a fogo. Quem vê nesta casa vai dizer que essa é desprezível em relação àquela. Não. Eu disse, não, vocês estão enganados. A glória da segunda casa, escutem muito bem, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Até hoje, no tocante à dispensação da lei, tivemos somente 2 casas, 2 templos. Tira o tabernáculo no deserto. 2. Por isso a casa que Zorobabel e Josué lideraram para edificar foi chamada a segunda casa. E a primeira casa é a chamada casa de Davi, que foi edificada por Salomão. Salomão edificou em 7 anos. O povo com Zorobabel edificaram em 46 anos. Por isso, nesta casa é que falaram a Jesus: nossos pais construíram essa casa em 46 anos e tu em 3 dias poderias levantá-la? Ok? Segunda casa. Mas Ageu disse ao povo: a glória da segunda casa será maior que da primeira. E nós vimos que a primeira foi muito gloriosa. Teve ouro, prata, não sei quem. Mas o profeta vai dizer que a segunda terá mais glória do que a primeira. Ok. Mas essa é a glória física, porque nós estamos a falar na dispensação da lei. O próprio Paulo vem explicar isso, que aquele ministério foi ministério da condenação, cuja sua lei foi gravada nas pedras, nas tábuas de pedra. Mas ainda assim, mesmo sendo ministério da morte, da condenação, que a sua palavra gravada nas tábuas de pedra veio em glória. Veio em glória, e é glória transitória. Por isso Moisés colocou um véu no rosto para que os filhos de Israel não pudessem ver aquela glória que era transitória.
O propósito era para que o povo não morresse, mas era muito mais que isso, para que o povo não visse quando ele queria desaparecer aquela glória. Mas Paulo disse que agora nós, através do ministério do Espírito Santo, recebemos um ministério de vida e cuja glória é eterna. E por isso Paulo disse que somos transformados de glória em glória. E por isso Paulo disse, nós não precisamos colocar véu no rosto como Moisés, com nossos rostos descampados, refugindo como a um espelho, e somos transformados de glória em glória. Mas também Paulo disse, sabe, para eles quem? Ainda que continuam na dispensação de Moisés, quando se leem nos sábados a lição do Velho Testamento, o véu está sobre eles, é levantado outra vez. Desta vez não no rosto, o véu está nos seus corações. E hoje esse véu também está a todos os filhos desobedientes no tempo da graça. O véu nos seus corações, que a sonolência espiritual, os cegos espirituais que não podem entender o tempo em que eles estão a viver. Jesus reprovou os judeus e disse, vocês conseguem discernir a face dos céus e da terra, quando mais ou menos o céu está vermelho, vocês sabem o que vai acontecer. Quando está a soprar o sul, vocês sabem discernir o que vai acontecer. Agora vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. E essas como poderão discernir se eram cegos que tinham um véu no coração por causa da lição do Velho Testamento que foi abolido por Jesus de Nazaré? A história hoje se repete e essa geração está com véu no coração, seus corações obscurecidos, endurecidos de entendimento e não podem entender o que está acontecendo na terra e quem é que está a falar na terra. Nada. E não somente não podem entender e são incitados por Satanás para se levantarem contra a verdade, para blasfemarem contra a verdade, para blasfemarem contra o Espírito Santo, para morrerem sem piedade nas mãos de Deus. Vocês estão a me compreender? Ok? Agora vamos lá. Terminou a segunda casa. E eu vejo os emocionados brasileiros sempre a falar a terceira casa, o terceiro templo. Uns me perguntavam, apóstolo, fala do terceiro templo. Esquece o terceiro templo. Qual é o terceiro templo? Tu tens agora, aleluia, o templo do Espírito Santo. Terceiro templo. Vós sois templo do Espírito Santo, a morada de Deus em Espírito, porque é o ministério do Espírito e não da lei, da condenação, cuja lei é gravada nas pedras ou nas tábuas de pedra, agora a lei é gravada nas tábuas do coração. E eu escreverei a minha lei nos vossos corações. Sim, não mais com sangue do bezerro o testamento, é com sangue de Emanuel. Aleluia! E com o Espírito da verdade, para a purificação, regeneração dos pecadores. Se a lei e o seu testamento não purificou ninguém, mas hoje vós sois purificados pelo testamento, aleluia, novo, que é pelo sangue de Jesus Cristo. Eles eram purificados por fora, mas seus interiores, suas consciências continuavam contaminadas, pois o sangue dos bezerros que eram trazidos no altar não poderia purificar o pecado de ninguém. Mas hoje, pelo sangue de Jesus Cristo, todos nós com ousadia podemos entrar no santuário e com sangue, não dos bezerros, mas com sangue de Emanuel, Jesus de Nazaré. Aleluia. E então temos também, aleluia, temos também um ministério, o ministério do Espírito Santo. Temos uma glória, a glória do Espírito Santo, não transitória, mas sim eterna. Paulo disse que existem três glórias. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Agora, nós estamos no tempo do fim. Se ontem, na última casa, que foi chamada a glória da segunda casa, e não da última casa. Eu que estou a chamar última porque depois disso nunca houve mais nenhum templo. Depois que foi destruído pelos romanos, nunca mais. Israel voltou há mais de 70 anos, mas não conseguem levantar o templo. Então é a última. Aleluia! Se vem a terceira e vai vir, construído por anticristo, não tem nada a ver conosco, sempre na carne. No espírito agora é você.
E agora nós estamos no tempo do fim. 2000 anos depois, essa é a última dispensação da igreja. O que é que você acha? Então, eu digo, a glória da última casa, não da última casa da dispensação da lei, da última casa da dispensação do Espírito, será maior do que a primeira. Nós temos agora duas fases da igreja. A primeira fase é a igreja primitiva, que depois desapareceu no caminho. O que aconteceu no caminho já não é igreja, não é sinagoga de Satanás. A graça continuou na terra, mas a igreja desviada. Porque quando não tem reino, não tem igreja. Quando não tem reino, a igreja não deve ser chamada igreja, deve ser chamada sinagoga de Satanás. Porque só no reino onde tem a palavra da vida eterna, só no reino onde tem o Espírito eterno. Só no reino onde se pratica a justiça, só no reino onde se tem paz, só no reino onde se sente a alegria do Espírito Santo. Só no reino onde, com o dedo de Deus, se pode expulsar demônios. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado até vós o reino dos céus. Isto é, só no reino onde tem poder, porque Paulo disse que o reino de Deus não é comida, não é palavra, mas sim é poder, é virtude. Sem reino não há poder. Sem reino não há justiça. Sem reino não há paz. Sem reino não há Espírito Santo. Não há pão vivo que desceu do céu. Sem reino se terá maná. E todos que comem maná morrem, porque maná não dá vida. Israel não tinha o reino, mas a igreja tem o reino. A igreja primitiva tinha o reino. A igreja que seguiu depois da Roma não tinha o reino. A ISTN tem o reino. Ouviu onde eu cheguei até vocês? Fiz uma explanação para vocês entenderem. E agora vocês querem desafiar o reino. Vocês não têm o reino. Os políticos, governantes, religiosos, religiões que quer cristã, chamada cristã, que não tem nada de cristã, que é sinagoga de Satanás em nome de Jesus Cristo, quer as outras religiões poderosas do mundo, como o Islão, o budismo, não sei o quê, não podem desafiar o reino, porque o reino é dos céus e eles são da terra. Aquele que é do céu é sobre todos. E o reino da terra não pode enfrentar o reino dos céus, porque senão vai ser devorado. E esse reino que se manifestou, porque no tempo do fim, é maior a sua glória do que o que se manifestou no princípio, com a igreja primitiva. Porque esse é o tempo do fim. A glória da última casa. Tem 3 casas espirituais. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira casa é a glória das estrelas. A segunda casa é a glória da lua. A terceira casa é a glória do céu. Ou então tem a glória dos 30, a glória dos 60 e a glória dos 100. Não existiu a glória dos 100 na igreja primitiva. O Senhor havia guardado este dia, este momento para o tempo do fim, para que se cumprisse a sua palavra, que a glória da última casa será maior que da primeira. O exército que se levanta nesta glória é maior do que o exército que se levantou na primeira glória da antiga casa. O poder que se move aqui é maior do que se moveu na igreja primitiva. Sabe por quê? Vais encontrar as promessas a respeito desta igreja do tempo do fim. É a restauração de todas as coisas. Vais encontrar as promessas a respeito desta igreja do fim. E este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Então virá o fim. Ouviu? Virá o fim. Vais encontrar as promessas a respeito do fim que não aconteceram na primeira igreja. Que o Senhor iria bater os montes todos. Sim, iria elevar os vales. Que o Senhor iria encher a terra com a sua glória. Que o Senhor encheria o conhecimento da sua glória sobre a terra como as águas do mar cobrem a terra. Não aconteceu nenhuma dessas promessas na igreja primitiva. Não vimos a terra se encher da glória dele. Não vimos os montes a ser... Sabe quem são os montes? É o governo da terra.
E veja só, até a igreja que veio substituir a igreja. Não, vocês não entenderam. A sinagoga que veio substituir a igreja, isto é, a mãe de todas as prostitutas, não teve os 100% da glória do diabo. Não teve. Por isso ele não conseguiu destornar as suas filhas, mesmo sendo filhas. A Roma não conseguiu invadir o território dos muçulmanos. Não conseguiu. Padres são executados aí. A Roma não conseguiu invadir a Ásia. Alguns países só da Ásia, onde como Singapura, Japão mais ou menos. Japão, por causa dos americanos, Singapura, Coreia do Norte, do Sul, aliás. Mas que país aí da África? Alguns países, aliás, da Ásia. Se não do resto, se não é Islã, é budismo. A 100%. E o catolicismo lá entra a meio gás. Sem arrogância. Eu estou a falar mentira? Tem arrogância na África, tem arrogância na Europa, tem arrogância na América, mas não tem arrogância na Ásia. A África foram ajudados com a escravidão, porque os esclavagistas vieram com a prostituta. Então implementaram as suas prostituições e assim todos os governos da África se rendem à mãe de todas as prostitutas da terra. A Europa é o epicentro deles. A Ásia também é o epicentro deles, por causa da colonização. Aliás, a América, aliás. Eu estou a vos falar segredos que vocês não conheceram. Ouviu? Síria e Líbano fizeram o quê? Tem lá impacto. Esquece isso. Que são territórios dos muçulmanos. Como assim Síria e Líbano? Alguma sinagoga aí, isolada, protegida pelo Estado, para que o Estado Islâmico não vai arrebentar aquilo. Você não sabe nada, não fala à toa. É mais lá noutra Ásia aí, essa Ásia aqui do mundo árabe, nem se fala. Aí a Ásia dos budistas, os budistas são mais moderados do que os muçulmanos. Os budistas não são extremistas. Aceitam a diversidade. Entre parênteses. Camufladamente, claro. Talvez também na Índia. A Índia é o país mais libertino no tocante à religião, onde eles são muito fortes na sua cultura, mas também deixaram que as outras religiões entrassem. Por isso lá o Islã também é muito forte. Tem lá o catolicismo também, não muito forte, os evangélicos, mas tem lá muitos e não há guerra, não há não sei quem. Senão outras tribos que são mais conservadores, que matam os outros. Eu conheço a história. Mas por que a mãe das prostitutas não teve proeminência no mundo? Vou explicar por quê. Você vai encontrar no livro de Apocalipse que uma mulher está sentada sobre muitas águas. Não era no rio, não. Quando se fala muitas águas, está se falando do mar. Não estava sentada no rio Kwanza, nem Amazonas, que é o maior rio, não. Sobre o mar. Ok? E existe uma dimensão do mar. Terra, mar, céu. Então a prostituta está no mar. Esse é o nível dele. Onde foi colocada. É o nível também. Por isso você vê que o poder que atua no mar não lhe chamam de rei. Lhe chamam de rainha. Porque é mulher. A rainha das águas. Entenderam? Eu estou a vos trazer aqui. Só falo isso no Zoom, mas aqui hoje é no Facebook. Ouviu? E no livro do Apocalipse está sentado sobre muitas águas. Que se representa povos, nações e línguas. Mas eu estava sentado essas águas do mar. E é uma dimensão. Mas a dimensão do mar não é a dimensão plena. Porque tem terra, mar e céu. Entenderam? E quem estão no céu? No céu não está na nenhuma religião. Na dimensão dos céus, no tocante ao reino de Satanás. A religião está
no rio e nos mares. Os rios são as filhas, essas igrejas evangélicas todas aí, são os rios. São rios. Tem riachos, tem ribeiros e tem rios. E tem o mar. Ok? Os seus estão os reis, os poderosos da terra. Ok? Estão a entender? Agora vocês vão ter uma igreja da dimensão 100. Vocês vão ter pela primeira vez na terra uma igreja na dimensão 100. O que vocês acham? Na dimensão dos reis. Incrível! Tereis um reino que vai destornar os reis. Não destornou somente os rios, destornou o mar, porque para você implementar um reino onde já existe reinos, tem que vencer os reinos para colocar lá o teu reino. Jesus falou isso. Ok? Com violência para se apoderar do reino. Para repartir o despojo, tem que maniatar o valente. Eles são valentes. E eu destornei os rios. Destornei o mar. E eu vou vos levar, vocês a possuírem a terra. Como Moisés levou o povo a ir possuir a terra. Aleluia. Possuam a terra. É a promessa que Deus deu a Abraão. Teus filhos vão possuir a porta dos seus inimigos. E vós, seus filhos de Abraão, pela fé. Teus filhos serão como as estrelas do mar, que é do céu, que não pode ser, como a areia do mar, que não se pode contar. E vão refulgir como astros no firmamento. Numeroso e poderoso é este exército do fim. Estão a entender o que eu estou a vos trazer? Essa igreja não vem somente discutir território com os rios e os mares, também com os céus. Não, calma aí. Rios, as filhas prostituta da prostituta. Filhas prostitutas da prostituta. O mar, a prostituta mãe. A mãe das águas. O céu, os reis da terra. E essa igreja vai discutir despojo com os reis, como está escrito no livro de Isaías, e vais repartir o despojo com os reis. Novidade na terra, ouviram? Enquanto você, riacho, você é um cabirrio, está a vir afrontar um rio grande, vai desaparecer. Você é um rio, não importa se é Amazonas, quero vir afrontar o Oceano Atlântico, o Pacífico, vai desaparecer o Amazonas, o Kwanza, você vai desaparecer. Você é um mar, quero desafiar com o céu. O céu vai fazer secar o mar todo. No céu tem quem? O maior astro, que não somente luz, mas também que é fogo. Se o sol quiser acabar com o mar, acaba. Ouviu? Os riachos é a glória, os rios é a glória das estrelas. O mar é a glória da lua. E o sol é a glória, ou então o céu é a glória do sol. Se o mar quiser acabar com... Aliás, o sol quiser acabar com o mar, acaba. Mas o mar não consegue acabar com o sol. Se o mar quiser acabar os rios, acaba. Mas os rios não conseguem acabar o mar. O mar não consegue acabar o céu. O sol, nesse caso. O céu. A lua não consegue destruir o sol. A lua não consegue prevalecer sobre o sol. Mas o sol prevalece sobre a lua. A lua prevalece sobre as estrelas. Ok? Então se respeita as hierarquias. Pá. Só que vocês, como animais irracionais cegos, não sabem, então sois incitados para morrerem. Você é um riacho, quero afrontar um rio. Você é um rio, quer afrontar o mar. Você é um mar, quer afrontar o céu. Do céu tem fogo, que vai devorar
todo o mar. Assim também, a terra não pode desafiar o inferno. A terra que está em pecado. Ouviu? Terra, inferno, abismo. Ai da terra, o inferno se pode engolir. Aliás, todos os pecadores, ninguém escapa do inferno. Não há armas para combater contra a morte, senão pelo sangue de Jesus Cristo. E os que têm sangue de Jesus Cristo já não são seres terrestres, são seres extraterrestres. Já não vivem na carne, vivem no espírito. Por isso o pecado e a morte e o inferno não têm poder sobre eles. São peregrinos na terra, são seres celestiais. Todos os pecadores são da terra, são terrenos. Por isso são como porcos, só olham para a terra, pensam na terra, vivem da terra e o inferno vai lhes engolir. Ai do inferno não pode brincar com o abismo. Porque o abismo estão lá os anjos. Não são demônios, não. Mas no inferno estão lá demônios. Anjos caídos que estão no abismo. Ouviu? E o homem terá que vencer essas batalhas todas. E a grande Babilônia é o monte número 3 dos 7 montes. Ele está sentado sobre os 7 montes, mas também é um monte. E é o terceiro, na linhagem dos 7. E ele não pode desafiar do 4 para cima. Tem que se render. Entenderam? E porque é terceiro monte, por isso também ele tem um estatuto de um estadista. É muito forte. Ok? Tem um estatuto de um estadista, mas ainda assim não se encontra, aleluia, no nível dos estadistas que controlam o mundo. Faz parte dos 7. Mas é só até 3. E tem os 4 mais poderosos. E esses 4 está-se a falar do céu. Que tem o domínio mundial. Aleluia. Ouvistes, ó terra? Vocês não entenderam? E a ISTN vai repartir o despojo até com 7. E o 7 é 100. Ok? A ISTN vai repartir o despojo dos reis da terra, dos poderosos da terra e com os grandes da terra. O que é que vocês acham? Eu não penso que esse repartir despojo vai discutir a terra com eles. Não. É autoridade sobre eles para que eles larguem o povo e o povo vai se apresentar voluntariamente no dia do poder da igreja. Aleluia! No dia do poder do homem. Por isso veio um homem na terra que veio incendiar a terra. Não é Sansão que queimou a era dos filisteus, nem tampouco Sansão que o segredo estava no cabelo, nem tampouco, aleluia, Moisés que não entrou na terra da promessa, nem tampouco Jesus de Nazaré, sim, que segundo a sua missão não participou da colheita. Ele completou a sua obra e foi embora e deixou a missão à sua igreja com essas palavras: eu vos enviei a colher aonde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram na colheita ou no trabalho, outros trabalharam e vocês vão entrar no trabalho alheio. Mas o verdadeiro ditado que disse: um é o que semeia, outro é o que colhe. Aqui está a falar um que semeou e vai participar da colheita por causa da minha missão. Não sou maior que ninguém, não sou maior que Jesus de Nazaré, mas uma coisa eu quero dizer, que segundo a vocação do meu Pai, segundo a vocação do meu Pai que me enviou, eu vou participar da colheita com essas palavras. Esta obra, essas mãos começaram esta igreja e estas mãos vão terminar esta igreja, que é o reino de Deus. E quando é que a igreja vai terminar? Com o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, só assim vai terminar a obra. Ouvistes? E a obra do homem não vai terminar com a igreja, termina com a libertação dos filhos de Jacó. Ouvistes? Ninguém vai matar, abater, nem silenciar essa voz, porque essa aqui, aleluia, veio para prevalecer, para completar a sua obra. Essas mãos começaram esta obra, estas mãos vão consumar esta obra, e esta obra vai terminar em Jerusalém. Depois do resgate dos filhos de Jacó, a igreja pode subir. A missão terminou. Mas vamos repartir o despojo com os reis.
Os reis vão ficar silenciados, os reis vão respeitar, porque aquele que tem, tem. Aleluia. João disse, aquele que é de cima é sobre todos. Quem é de cima deve ser respeitado. O de baixo que não respeitar o de cima vai morrer. Judas disse isso. Vós sois como animais irracionais que caem nas armadilhas dos homens, dos vossos inimigos, e falam que vocês não sabem, blasfemam as dignidades, as autoridades. Sim, aleluia. Miguel, com todo o poderio que ele carrega, não ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra Satanás, porque respeitou a dignidade, a autoridade, porque Satanás foi e é um querubim. Deixou somente de ser ungido, mas ainda assim a dignidade está sobre ele. E Miguel, o arcanjo, o capitão do exército celestial, mas não ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra ele. Mas essa geração dos estúpidos idiotas falam à toa para morrerem. Sim, o peixe morre pela boca, pelas suas palavras serás julgado e pelas suas palavras serás justificado. Por isso Deus falou a Jacó, não fales nem bem nem mal. Onde estão os que pronunciaram palavras blasfêmia contra o homem? Elias veio para julgar essa terra. O juízo de Deus na terra, salvação associada com juízo. Se você quer viver mais um pouco de tempo, é melhor você ficar em silêncio. Todos que abrirem a boca para blasfemar vão morrer mais cedo. Eu fiz uma live, fui entrevistado, falaram, o que tu acha da reforma? Falei, reforma é um grupo dos bandidos, dos delinquentes, participaram das mesmas práticas com os outros bandidos, são amigos dos bandidos, companheiros dos outros bandidos. Os comadres se zangaram, estão a defender os seus interesses, estão a dizer porque não sou quem. Quando é que eles foram transformados? Quando é que eles foram libertos? Quando é que eles se converteram? Quando é que se arrependeram dos seus pecados que cometeram aí? Nenhum deles abriu a boca e dizendo, nós roubamos o povo, maltratamos o povo, mas só estavam a apontar, lá se faz isso e aquilo. Sim. Perdão só acontece quando o homem se arrepende. Quando o homem não se arrepender, pode confessar, não será perdoado. Eu disse, isso não vai prosperar. Onde estão os defensores da própria reforma? Fugiram. Naquele dia, quando eu falava, trancou a cara. Hoje, eu quero. Você vai me ouvir. E agora? Não somente, aleluia, estão frustrados, foram traídos, confiaram nos príncipes da terra. Eu disse, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Eles confiam nas armas de guerra. Eles confiam nos cavalos e nos príncipes. Maldito aquele que confia no homem e faz da carne a sua fortaleza. Mas bem-aventurado é o varão que põe no Senhor a sua confiança. Ele será como uma árvore plantada junto do ribeiro. Aleluia. Eles confiaram nos príncipes e os príncipes lhes traíram. Viu? Confiaram, batiam o peito. Nós estamos constados. Nós estamos constados. O governo está conosco. E agora? Viu como vocês foram traídos? E o homem que não está com o governo da terra, mas está com o rei do governo dos céus, continua de pé. E vocês foram todos humilhados e já começaram a morrer mortes súbitas. E eu vos avisei que vocês vão pagar uma fatura muito grande por terem se levantado contra a verdade. Eu disse que vocês vão morrer uma morte de desgraça terrível. Sereis mortos, sereis... E já começaram. Ouviste os gatunos? Sim, tenha sangue nas mãos. Só um lugar onde você pode escapar. Só tem um lugar, uma cidade do refúgio, não tem mais outro. E eu aconselho você que está a me ouvir. Vocês me ouvem, ouviu? Vocês me ouvem. Correm para a cidade do refúgio, eu vou vos receber. Quando você vir se esconder aqui, ninguém vai te tocar. Ninguém, porque o vingador de sangue está atrás de vocês. Vocês estão com sangue nas vossas mãos. As vossas... Não estou a falar só da sinagoga Reforma, mesmo a outra sinagoga onde eles saíram. Todos vocês, e não somente estou a falar dos antigos meus pastores, estou a falar todas as sinagogas de Satanás. Estou a falar a você, padre, estou a falar a você, pastor, porque eu vos venci, o principado de Angola e Satanás no mundo estão irados, eles vão matar vocês. Foge, o diabo está irado com vocês. O principado, ele disse, olha o que o principado de Angola falou, eu vou matar vocês todos, seus incompetentes, seus covardes, vocês perderam a guerra, vocês não conseguiram me defender, eu vos dei poder, vos dei alma, vos dei riqueza, e vocês deixaram o homem vos vencer, e o homem está a correr
correr em alta velocidade para vir me cortar a cabeça. Antes deles chegar aonde eu estou, eu vou vos matar porque eu vou com vocês. Vocês não vão ficar não. Por isso você deve ser rápido, como disse Jesus de Nazaré. Quando você estiver aí diante do teu inimigo no tribunal, é melhor você fazer paz com ele pelo caminho antes que ele não te entregue no juiz. E o juiz te julga e te entrega no meirinho. O meirinho te ensina na cadeira e você não sairá dali sempre você pagar o último cheque. Só que no inferno não se paga. Não se paga nenhum CEP para você sair dali. Pois o homem pode se converter agora. Não importa quais sejam os teus pecados. Ouviu? Fogem para a cidade do refúgio. Eu fui levantado como o vosso Moisés. Sim, vocês me negaram, mas ainda assim Moisés foi a libertação daqueles que o negaram. E cuidava Moisés que os seus irmãos poderiam entender que ele tinha sido levantado como libertador e como juiz. E eles rejeitaram com essas palavras: quem te constituiu príncipe e juiz entre nós? E este Moisés a quem eles rejeitaram, negaram, este foi enviado por Deus como libertador. E a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como principal da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos ouvidos e olhos. E agora você que está a me ouvir, foge, você vai morrer. Terminou a cachorrada na terra. O tempo das vacas gordas entre vocês terminou porque o reino se manifestou. E o homem veio com juízo sobre as suas mãos e também com a cura, a salvação sobre as suas asas. E o sol da justiça já vai brilhar na sua plenitude. E este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra, antes que venha o fim, e a terra vai se encher da sua glória, e toda a carne vai saber que é a boca do Senhor que está falando na terra, porque os montes outeiros vão ser esmagados, porque ele me deu uma ponte de ferro e unhas de bronze, dizendo: esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Os rios foram esmiuçados, o mar foi esmiuçado, e os céus serão esmiuçados. Ninguém vai sobrar, ninguém, mas a porta está aberta. Não importa quais foram os teus pecados, venha, porque Jesus está a clamar: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Corra, tu tens sangue nas tuas mãos, e o vingador de sangue quer te levar, porque se ele te encontrar fora da cidade do refúgio, ele vai te levar. Mas se você entrar na cidade do refúgio, ele não vai te levar, porque aí o inimigo não entra, aí a traça não entra, aí o diabo não entra, demônio não entra, assassino não entra. É só você ter a marca do sangue de Jesus, a pregação do evangelho do homem, é você dar crédito na mensagem da cruz que o homem está a pregar. Então você já entraste e você vai te arrepender e vai confessar os teus pecados e vai ser purificado e vai ser protegido. Ouviu? Eu sou o vosso José que vocês venderam. Agora eu que tenho pão. Eu tenho os armazéns cheios. Eu fui exaltado por Deus. Agora eu vou alimentar vocês. Mas vocês quais que quiserem fugir da fome. E eu tenho a comida. E essa comida é o pão vivo que desceu do céu. E vocês têm o maná. Eu tenho o pão que desceu do céu. E o povo vai descobrir que eu tenho o maná. Eu tenho o pão vivo que desceu do céu. O povo vai saber que vocês têm maná. E o povo vai buscar o pão vivo que desceu do céu. E vocês também sois feitura dele. Vós também sois filhos de Abraão. Vós também tendes direito. Mas tens que cumprir as regras dele. Não as vossas regras. Não é com a sabedoria dos homens. Vocês têm que se arrepender. Têm que crer no meu evangelho. Têm que acreditar no que eu falo. E eu vou vos mostrar Jesus. Pois vocês não conhecem Jesus. Outros já morreram. Muitos pregadores do evangelho morreram na terra. Desde o coronavírus. Perderam a salvação mesmo pregando Jesus. E tu que está a me ouvir, corres o risco também de ir para o inferno. Os dias são maus. O cavalo vermelho se levantou na terra. E o seu cavaleiro está com uma espada bem grande. Bem aguda, como se diz na gíria angolana. Ele foi dado ordem para matar, para que os homens dos moradores da terra se matem um contra o outro. E a paz foi tirada na terra. Foge. Corre. Não olha para trás, não. Não seja como a mulher de Ló, não, que olhou para trás e virou estátua de sal. Corre, foge, saia de Sodoma e Gomorra. Às pressas, entre na cidade do refúgio. E vocês estão a ignorar? Muitos de vocês vão vir com dores. Aqueles ainda que o Senhor
tiver compaixão, porque Ele se compadece com quem Ele quiser se compadecer, vai lhes atribular e vão vir com dores. Eu vi a bicha dos pastores que vinham para eu lhes libertar do pecado. Era em número. Milhares e milhares deles estavam na bicha. E eu lhes libertava. Custe que custar. Eu vi padres que lançavam os terços e as suas batas no chão. Eu vi madres que se jogavam no chão e se arrependiam dos seus pecados. Eu vi. Deixa o sol brilhar. Eu vos dou mais 5 anos. Deus abençoe todos vocês. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Amém? Poderoso Deus. E alguém vai dizer, cidade do refúgio é Jesus ou a igreja dele? Só que Jesus está na minha igreja. Nas vossas não tem. A história não se repete? A história se repete. Quando Jesus pregou, os judeus falaram, você quem? Sendo homem, tu te faz semelhante a Deus. Nós então não somos nascidos por isso, nós somos filhos de Deus. Jesus disse, vocês não conhecem Deus, mas eu conheço. Vocês não. Vocês são filhos do diabo. E eu digo a mesma coisa a vocês. Vocês não conhecem esse Jesus, mas eu conheço. E eu vou mostrar Jesus quem crer na minha pregação. Eu vou te mostrar Jesus. Aleluia. Vocês conhecem um Jesus desconhecido. O Jesus da Roma, que os romanos vos pregaram. A história se repete, sim. O Jesus da Roma não salva ninguém. É o próprio diabo, o Jesus da Roma. Ouvinde e adoremos. Ouvinde e adoremos. Ouvinde e adoremos. Controlem essa mensagem. Quando desligar vai ter já 10.000. Ou 5, 10. Vai subir porque essa mensagem eles vão se comunicar para ouvir mais outra vez o que eu falei. Se antes zombavam, agora estão em silêncio. Estão a sofrer. Ouviu? Não, deixem daí. Antigamente, eles zombavam as minhas mensagens. Partilhavam as minhas mensagens para zombar. Cortavam as partes que eles achavam que eram heresias. E zombavam. Olha, o maluco falou mais isso. Se ligavam. Já ouviste o que falou o maluco? O maluco disse isso. O demente. O desgraçado. Agora não. Agora todos estão em silêncio. Olha o pipiri. Estão a ver as minhas mensagens, a tremer nas bases. Sim, é isso que Deus vos fez. E ainda assim isso é para o vosso bem. Porque se vocês ainda não morreram, é porque Ele está a esperar que vocês venham. O Principado está furioso. Vocês querem saber quem é o Principado de Angola? O Principado de Angola é um anjo caído. É um arcanjo, na verdade, caído. E todas as nações têm esse anjo que comanda todo o reino de Angola. Todo. E ele está acima do terceiro céu. No terceiro céu. Né? Existem 3 céus. Paulo especificou esses céus através dos espíritos do mal. Chamou de regiões celestiais. O primeiro onde estão as hostes espirituais da maldade. O segundo estão os príncipes das trevas. E o terceiro onde estão as potestades. E os principados estão também no terceiro, que são os reis, que governam sobre esses exércitos todos. E ele, com seus exércitos, governam aqui embaixo. E aqui embaixo tem demônios, tem a religião, e a religião é dividida em 2. Tem as filhas e tem a mãe. Não tem as mães não, tem a mãe e tem as filhas. E tem o sistema político. E tem a tradição, que aqui em Angola nós chamamos sobas, que se chama essa tradição. Um outro poder oculto que manda. Isso é feitiçaria. Não que esse sistema todo não está mergulhado na feitiçaria. Todos estão na feitiçaria. Mas essa é a ala da feitiçaria que é feitiçaria mesmo. Aí são feiticeiros encobertos, escondidos. Então esse sistema todo, em cada nação, tem um principado que é o chefe. Por isso eles chamam-se os reis.
O anjo, quando falava com Daniel, falou dos reis da Pérsia. São esses. Vocês estão a entender? E esse poder, esse reino está dividido em 3 exércitos, que são os 3 céus. Os humanos estão nesses 3 céus, cada grupo. Ok? Tem os da dimensão 30, tem macumbeiro de 30%, tem bruxo de 60%, ou seja, satanista, e tem de 100%. Entenderam? Quando vocês ouvem os 33 graus da maçonaria, é isso aí. Entenderam, né? Chamados grau mestre. 33. Quer dizer que aquele é uma linhagem. Quer dizer, são pequenos. Acima deles estão os 60. E acima dos 60 estão os 100. A dimensão do Sol. 60 lua. 30 estrelas. Isso se conquista individualmente. Cada um na sua vida, na prática do ocultismo, alcança esse nível. Mas tem instituições com esses níveis também. Agora você imagine. Ele perde 2 exércitos fortes. 2 fortalezas. Das hostes e dos príncipes das trevas. Faltando só um exército. Ele não vai esperar que esse exército caia. Antes do terceiro, já começou. A pancada está no último exército dele. Por isso ele vai, agora com a vingança, vai começar a punir os de baixo. A vingança vai subir até ele próprio. Quem vai se vingar dele sou eu. Ele vai se vingar dos seus soldados incompetentes e eu vou me vingar dele. Entenderam? Há um vazio, há uma ruptura. Perzusa. Ruptura das águas. Porque um rei tem força através do seu exército. Milhões e milhões e milhões e milhões foram jogados no inferno, no abismo, no inferno. E agora, o que é que você acha? Hã? Ele está vulnerável. 20 anos depois, perdeu 2 fortalezas, 2 exércitos poderosos. E não é exército de 5 pessoas. Milhares de pessoas, milhares de demônios, milhares. Milhões. Não vamos falar de milhares. Cada nação tem essas fortalezas. São fortalezas. Por isso, quando vocês apareceram, ó, cabe igreja, ó, igrejinha, que tinham um bocado de... tinham a graça ainda. Vocês achavam que vocês eram alguma coisa. Por isso vocês todos foram escravos. Quem tentou, lhe marcaram golo. Ouviu as fortalezas? Vocês andaram aí nos congressos a gritar, aleluia, vocês nem sabiam. Por isso ninguém prosperou. Estou falando prosperidade espiritual. Ninguém venceu, por não ter certeza. Quem tentava, terminava pior que o corrupto que nunca buscou Deus. Por isso você vê pastores homossexuais, pastores lésbicos, feiticeiros, assassinos, drogueiros, tudo isso por causa do jugo. E eu vim vos libertar. E o mundo todo a lutar aqui em Angola. Para defender o reino de Angola, a derrota do reino de Angola é a derrota do mundo. Entenderam? Então, o Principado está irado com vocês. Por isso ele começou já a vos matar. Uns vão morrer morte súbita. Vão ser assassinados, envenenados. Pai, uma doença, morre na hora. Por que ele está a vos matar?
Você sabe para que vinha o coronavírus? Coronavírus, se eles fabricaram que é para não sei o que, Deus já havia invertido tudo. A maioria que morreram no coronavírus são feiticeiros. Morreram muitos pastores, padres, políticos, bruxos, famosos artistas. Ouviu? Só entender agora, né? O mundo nunca mais será o mesmo, eu vos falei. Então, feito isso, ele havia armado seus exércitos. E acima dos principados está Satanás. Ele havia armado seus exércitos, armou esses poderes em cada nação, para que o reino de Deus não respirasse, não ressuscitasse. Por isso desafiaram vocês. Por isso você vê que os bruxos, quando vão nos programas, brincam com vocês. Como Charles Bois, Marrote. Como é que é aquele de Moçambique? O nome dele é quem? Moçambicano. Tem um quimbandeiro, curandeiro aí, que brinca com os pastores. O nome dele é quem? Um jovem. Magota, né? Como é que é? Moçambicano. Fala aí. Então, tem um também que afronta os pastores. Que diz, esse não tem, esses todos são meus companheiros. Eles me procuram. Eu é que lhes dou poder. Quem já ouviu falar desse jovem? Você não viu outro demente, outro feiticeiro? É isso aí. Está a revelar os outros também. Esse aqui de Angola. Magosha. Ok. O Magosha vai nos programas, fala que todos os pastores de Moçambique todos são feiticeiros. Que lhe consultam, ele que faz trabalho. Que são seus companheiros. Que eles são hipócritas. Ele disse, o Magosha disse que eu assumo que estou a fazer meus tratamentos. Sou mesmo curandeiro. E eles não. São curandeiros, mas venham com as Bíblias. Aqui temos o Charles. Falou a mesma coisa. Agora temos aquele demônio aí, não sei qual é o nome dele. Aquele demente aí. Só que aquele também traspassou. Em vez de terminar a falar nos companheiros dele, tentou falar de mim, mas fugiu lá bem rápido. E não consegue nem falar o meu nome. Mas mesmo assim, já levou. Já era. Então, mas eu vos trouxe agora a verdade. Verdade que é resultado de uma vitória. Isto é, subjugar os vossos inimigos e vos entregar ele nas vossas mãos, como Jesus fez. Vão, pisem eles. Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E toda força do inimigo não vai vos fazer dano algum. Edifico a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ele. Ouviu? Vão! Vocês têm poder. Expulse o demônio, cura os enfermos. Se vocês tomarem veneno, não vão vos fazer nada. Peguem serpentes. Sabe por que ele disse que vocês poderão pegar em serpente e não vão vos ferir? Porque ele estava a dizer, eu vou ferir a serpente chefe. E vocês podem agora segurar as serpentes miúdas. Não a chefe. A chefe só quem desce no céu. Só 3 é que tem autoridade de segurar na serpente. Moisés segurou a cauda. Jesus feriu. Elias vai cortar. Ouviu? Moisés segurou a cauda. Jesus feriu a cabeça. Elias vai cortar a cabeça. E alguém vai perguntar, mas você está querendo dizer o que sim? Jesus veio com essa missão. Se Jesus cortasse a cabeça, o reino já ia terminar das trevas. O mundo já ia acabar. A cabeça seria cortada no fim. Por isso tiveram mais 2000 anos. E mais alguns anos. Alegrai-vos, ó terra, porque o Senhor vai vos enviar um ensinador da justiça, e a seu tempo ele vai derramar chuva. Chuva seródia, no tempo da chuva seródia. Ouviste? Por isso vocês já começaram a brincar com as serpentes. Já não estão a brincar com eles. Quando você fala, Elias já está na terra, muçulmanos e indianos estão a fugir, estão indo na casa de banho, estão a disenteria, estão desesperados, padres estão a fugir, madres fogem, pastores feiticeiros, quando você lhe fala, Elias já está na terra, vai se esconderem. Por quê?
É o poder que está a se mover na terra por causa da vitória do homem sobre eles. Ouvis? E é só para começar. E eu vou vos levar até a dimensão do céu. Vou vos levar até o sol. Eu vou vos entregar a chapa 100. E vocês vão perturbar os perturbadores da verdade. Por isso, esse rei e todos eles, você não está a ver a vulnerabilidade na América? Nunca aconteceu isso que está acontecendo na América. Já houve um dia um candidato, um ex-presidente dá um tiro na cabeça. Já houve assassinatos na América, mas se repete, o homem, eles estão, a CIA que é tão poderosa, estão a se perguntar, mas como é tão assim? Como é? Outra vez falhamos, como é que não conseguimos achar? Sim, é a vulnerabilidade do reino das trevas na terra. E o Principado de Angola, estou a falar exclusivamente, principalmente para Angola. O Principado de Angola está indignado por quanto aqueles a quem ele conferiu poderes lhe envergonharam. O homem rompeu o segundo grupo. Só ficou com um. Eu já tenho 2, ele tem 1. Eu venci 2 e ele ainda segurou 1. E esse 1 já começou a levar no focinho. Que ele está com ele. É muito forte, né? Eu tenho 60 e ele tem 30. Quem tem mais? E eu vou romper os 30. Vou lhe receber com ele. Vai fugir. Vou lhe perseguir. Não tem escapatório, não. Se ele no abismo, eu vou lhe perseguir lá no abismo. É lá onde eu vou lhe fechar. No inferno, eu já estive lá. O inferno agora é um lugar para eu fazer piquenique. Eu vou e venho. Ouviu? Se ele para o abismo, vou lhe seguir lá. No mar, o mar é meu lugar de passear. Hein? Eu estou com um pé na terra e um pé no mar. E a mão agora assim no céu. Arrancar as potestades. Rupua, rupua, rupua. A terra, pisei com a perna esquerda. O mar, pisei com o pé direito. E a mão direita estendida no céu. Para limpar o último exército de Satanás. Do Principado e o próprio Principado. 2029. O Principado de Angola cai. Com uma catástrofe nessa terra. E o mundo todo vai se alegrar. Até os que habitam no vale da sombra da morte. Vai haver alvoroço, pois o sol da justiça vai brilhar sobre a terra. E não vai demorar. Tereis mais alguns anos da colheita. E vocês tereis que correr. A igreja vai correr o mundo. Ir até lá onde o nome de Jesus não foi nomeado. Desta vez vai ser nomeado com poder. Aleluia! E o povo que está em trevas vai ver luz. E os cativos serão libertos. Ouviu? A terra, eu meti o meu pesqueiro na terra. Tudo dominado. A natureza, na terra seca, está só por isso tudo que eu falo aqui acontece. Se você não está a ver. Eu paro ventainha, eu paro vento, eu mando chuva, eu paro chuva. Eu mato, eu dou vida, eu ressuscito, se te amaldiçoar, estás mal. Pode demorar. Mas não quero amaldiçoar. Quero abençoar. O mar está sobre o quê? O meu pé direito. Significa autoridade, terra, mar. A rainha das águas está debaixo dos meus pés. Os escorpiões da terra estão debaixo dos meus pés. As bestas feras do inferno estão debaixo dos meus pés. Os príncipes das trevas estão debaixo dos meus pés. As hostes espirituais da maldade estão debaixo dos meus pés. Os macumbeiros no mundo inteiro estão debaixo dos meus pés. Os príncipes das trevas, que são satanistas da dimensão do mar ou da lua, estão debaixo dos meus pés. E os satanistas da dimensão do sol já começaram a levar no focinho. Mas que homem então que vive na terra? Veio um homem para libertar a terra. Restauração de todas as coisas.
tendes mais 5 anos. Mais 5 anos difíceis para vocês. Porque a região do conflito vai sofrer. E a região do conflito já não é só Angola. É o mundo. Porque o homem já destruiu as 7 cabeças do dragão. E as outras 4 vão cair. Serão esmagadas. A Índia, a América, a Rússia, a China vão estar de joelho diante do homem. Ô terra! E a Estene vai ser exalçada sobre o cume dos montes dos outeiros. E todos os povos da terra vão ver luz, concorrerão a ela para buscarem a face do Senhor. E muitos de vocês que se opuseram, se vocês não virem para a cidade do refúgio, não vão chegar naquele dia. Vocês saberão no inferno que a Estene foi exaltada acima de todos os montes. Do maior monte que existe, o Monte Sete. Acima. Estão a entender? Vocês estão a entender? Vocês estão a entender? A Estene estará acima do maior outeiro que existe. Estará acima. Como é que o lugar mais alto da terra que se existe é que é? Everest, né? Não, o Kilimanjaro. Qual é que está? Não, Kilimanjaro que está na África. Estará exaltada acima do Everest. Aleluia. E os reis da terra têm que se prostrar se querem viver. Não serão obrigados a se converterem, mas têm que ficar em silêncio, porque ele prometeu tocar ao lombo dos reis, e as portas vão se abrir, e não vão se fechar, nem de dia nem de noite. Até os reis vão trazer riqueza para que se edifique a casa do Senhor. Eles vão pagar imposto. Quem perde a guerra paga imposto. Sabia disso? É a lei da guerra. Quem perde a guerra paga imposto. O maior é servido pelo menor. Sim. E o menor serve o maior, obedece ao maior, respeita, honra. E o reino de Deus é maior. E não pense que é só nome, como vocês, o reino. Ouviu? Tem que tirar o reino do vale, do esconderijo, e colocá-lo acima do cume dos montes, para que a luz brilhe, pois está escrito, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Sobre os montes. Oh, a grande Babilônia não conseguiu impor sobre todas as nações, mas a Estene vai impor sobre todas as nações. Então, isso não é mais uma igreja, é um reino. É um reino que vai lidar com os estados. Não vai se repetir a história do quem? De Herodes, não. Nem de Pilatos. Herodes zombar de Jesus Cristo. Dessa vez não. Herodes vai ficar com medo, como Pilatos ficou com medo. É muito forte, você está ouvindo, né? Herodes zombou. Desprezou Jesus. Dessa vez não. Ah, sim, no fim. Depois de uma derrota total, ele será dado uma chance para levantarem a 8ª cabeça. Na grande tribulação, sim. E o homem será entregue na mão deles. No fim do seu ministério. Agora nós vamos repetir a história de Herodes. Mas antes, não há rei que vai tossir aqui. Todos os reis têm que ficar de joelho. Pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E o Pai é glorificado no Filho. É muito forte que vocês estão ouvindo. Eu vim impor uma coisa nova. Quando eu vos falo uma coisa nova, vocês não pensar o que é. E vem aqueles meninos aí emocionados, vão vir comentar e dizer, não sei o que. Foste incitado para vir morrer. No inferno vai saber quem é que você brincou com ele. Se você fosse como Labão, estavas bem. A Labão foi aconselhado a não falar nem bem nem mal, mesmo não acreditando em Jacó. E viveu um pouco de tempo. Não fales nem bem nem mal de Jacó. E ele obedeceu. Foi no inferno? Foi. Mas pelo menos envelheceu. Poderoso Deus. Oh, poderoso Deus.
poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, como a corça suspira pelas águas. Você que está doente, eu disse que o reino vem com poder. Dê-me o meu salário. Desta vez vão dar o meu salário. Desta vez vão dar. Meu salário. Já não é 30, é 60. Dê-me o meu salário. Desta vez não vou dizer se não, deixa estar. Não. Se fala no salário dos 30. Porque o salário dos 30 é salário de sangue que se deve jogar no quê? Para comprar a casa do oleiro. Ou então o campo do oleiro. Mas 60 não. Dê-me o meu salário. Aleluia. Toma o teu trono. Toma o teu trono. E a força. Pois ele está escrito que vai esmiuçar a muitos povos. E esses povos que vocês esmiuçaram, o seu ganho será consagrado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ok? Tem um pastor que está me fazendo pergunta, queria uma resposta. É melhor você, se você não quer morrer rápido, ficar só em silêncio, tá? Fica lá com a tua pergunta de incredulidade, de blasfêmia. Se retira mesmo se você não quer deixar a tua mulher e os teus filhos bem rápido. Agora, não sei qual é a pergunta que você quer fazer. Esse não é live de perguntas e respostas. Mas se você veio para morrer, então blasfeme. Porque aquele que duvidar vai cair na pedra e vai virar pedaço. E aquele que blasfemar, a pedra que vai cair. Já não é pedaço. Pô! Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Põe a mão no lugar de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Todos que estão doentes sejam curados agora. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que me enviou para vos curar. Seja curado você que está doente. No nome poderoso de Jesus Cristo. Seja curado agora. E você que está a interceder por alguém que está doente. Ele enviou a sua palavra e sua palavra os curou. Então a palavra chega até essa pessoa que você está a orar, que está a interceder. Seja curado também. Esse teu parente que está no hospital, sei lá está onde. Oh, receba a cura. Receba. Oh, nome de Jesus. 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 E a história se repete. Todos eram curados. E agora também, todos são curados. Doentes curados, cativos libertos, eu expulso os demônios, eu mando os espíritos maus, perturbadores, saia da tua vida. E o meu Deus também te abençoe. Você que está a clamar, alguém disse que está na Espanha, Barcelona, na universidade, vai, Deus te abençoe. E você que vai viajar, Deus te abençoe. Você que está no aeroporto, tem dificuldade de viajar, que as portas se abram. Você que está esperando um documento, residência, documento, diga
Amém. Glória a Jesus. Viagem, não sei lá, um projeto, negócio, promoção. E Ele nos tem abençoado com todas as suas bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém e amém e amém. Amém? Já orei para ti, você que está falando, o diabo se levantou para a viagem. Se você ouviu o que eu falei, já te abençoei. Esse diabo que se levantou já caiu e você vai fazer essa viagem no nome poderoso de Jesus Cristo. Porque o diabo se levanta para cair. Como a Ilma Brandão que já chegou. Glória a Deus, aleluia. Na terra de Angola. Bem-vinda à terra, aleluia, de Elias. Ô Ilma, a terra do avivamento. A terra da clínica de Angola, a terra do reino de Deus, a terra da além dos rios da Etiópia, o avivamento dos Cutitas. Tuna Saquila, Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, a minha live também começou um bocado tarde, daqui a pouco vamos ter live no Zoom, então não vou demorar, porque eu preciso ainda voltar para ir orar, e às 20 horas estarei aqui. Deus abençoe vocês. Nos encontramos mais tarde aqui. E também nos encontramos amanhã no que fica. Jambi Kakalayeno. Tá ligado? Céus e a terra proclama sua glória. Diga Hosana, Hosana nas alturas. Terminei a minha mensagem esclarecendo os fatos. Tá ligado? Tchau.